Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. Easy Soles, fabricamos solas com histórias para contar. Vapsol, always a step ahead. Sejam bem-vindos ao 18º episódio do mais famoso podcast sobre calçado. Meu nome é Pedro Fonseca, tem comigo Rui Oliveira. Olá, Rui. Olá, Pedro. O tema de hoje é a digitalização na indústria do calçado. Para falar connosco sobre este tema temos um convidado, é o Ivo Vieira da Mavitec. Ivo, obrigado por estares aqui connosco. Boa noite, obrigado pelo convite. Deixa-me começar, eu vou-lhe pedir que me descreva o que é a digitalização na indústria. Isto, em poucas palavras, e se estiver errado, por favor, corrija-me, mas no fundo, digitalização equivale a informação. Portanto, desde a parte, numa indústria de calçado, desde o aprovisionamento, passando pela produção, até às vendas, tudo à distância de um clique num computador ou num smartphone. Estou muito longe da realidade, Ivo? Não, está bastante perto. A digitalização do calçado, ou de outra indústria, anda de mãos dadas com a questão da organização e da informação em tempo real e centralizada. Nós vivemos os últimos, vamos imaginar, 10 anos, fizemos a passagem do papel, antigamente era tudo em papel, passámos do papel para os computadores e agora temos mais computadores e menos papel. O papel ainda não terminou, nem vai terminar nos próximos anos, cada vez mais está a ser reduzido. Pronto, e quais são as grandes vantagens em ter essa situação informatizada e digitalizada? Que é, temos a informação toda concentrada, temos a informação em tempo real e podemos tomar decisões de forma informada e não por impulso ou por reação. E analisando as soluções que as empresas de informática têm ao nível da digitalização, o que é que destaca e, se possível, ia-lhe pedir alguns exemplos práticos para que todos possamos compreender melhor o contributo que a digitalização pode dar às fábricas de calçado? Isto, por exemplo, para começarmos no mais simples, por exemplo, todas as fábricas de calçado têm pele, fogos, solas, etc. E para criar esses artigos, há uns poucos anos atrás, não são muitos, não se valorizava a questão de referenciar artigos. Agora os produtos nem sequer entraram dentro do porte, já estão a ser referenciados para gerarem uma requisição, uma compra, e depois quando entram, esse artigo já tem, além do seu descritivo, tem a sua referência, já tem uma localização, e a partir daí começa-se o processo de entradas, saídas, de evoluções, de produção, etc. O que é que nós temos aí? Temos duas grandes vantagens. Primeiro, temos o histórico do artigo, desde a sua criação até ao momento que estamos. Isso tem o histórico da base de dados e podemos também consultar, porque o artigo pode ser fornecido por vários fornecedores e podemos acompanhar aí também o preço de vários artigos, como o seu estoque, localizações, etc. E o artigo é a base, não é? A partir do artigo é que se vai compor uma ficha técnica. A ficha técnica que vai ser composta por 4 ou mais secções, mas por defeito, corte, costura, montagem e acabamento, onde vão se inserir todas essas matérias-primas para gerar o produto acabado. Grosso modo é dentro aquilo que é a composição de toda a informação que está acessível depois aos vários colaboradores de diversos departamentos da empresa, compartimentada naturalmente pelos diversos módulos que existem neste software, mas de facto a informação de todas as entradas, o registro, os preços, os fornecedores, os contactos, fica tudo normalizado dentro São ferramentas que são extremamente importantes, quer para os decisores das empresas, para as gerências, administrações, mas também para responsáveis dos vários departamentos e mesmo para os colaboradores, para saber exatamente o que é que está a acontecer na empresa naquele momento. Qual é que é a tua experiência? Diga, Ivo. Eu ia só complementar que
o trabalho de quem cria um artigo, quem faz a ficha e depois é um trabalho que vai ser seguido, não é? Estão a criar ferramentas para o próximo colega de trabalho dar continuidade. Por exemplo, quem faz compras, não é? Quem vai gerar, quem lança uma encomenda e depois a partir daí vai começar a comunicar com os fornecedores e a fazer pedidos de materiais, depende de todo o trabalho e vai absorver todo o trabalho que foi feito. Até costumo considerar que é o mais trabalhoso, o mais duro, que é a criação de artigos e as fichas. Depois, quem lança uma encomenda já vai aproveitar muito do sumo, em que é quase só clique, que é gerar necessidades para reservar um material de armazém. Vai gerar as requisições, estamos a falar, pode gerar 120 requisições em menos de 1 minuto. Porque esse trabalho de preenchimento, de preços, de fornecedores, descritivos, já foi todo feito na base. E depois é só distribuir... Ivo, e na parte da produção propriamente dita, o que é possível, que informação é que é possível obter da parte da produção? Sei lá, quantos sapatos é que estão a ser feitos? Sim, isso como é que está o processo sempre... produtivo? Que informação é que é possível obter da parte produtiva especificamente? Da parte produtiva, nós temos a possibilidade de verificar a produção ao minuto, não é? Tanto dentro de portas como de fora. Que ainda há muitas empresas que trabalham dentro de portas, têm esse controle e sabem os pares que fazem à hora, ao final do dia, não é? Há previsões para fazer, vamos imaginar, 800 pares de sapatos por dia e podem só ser feitos 500, ou são análises que podem ser feitas, mas isso também é muito vago, não é? Nós temos que ver se durante aquele dia pararam 2 máquinas, ou se falhou a eletricidade, ou se houve 2 ou 3 funcionários que faltaram por algum motivo, e daí a quebra na produção. Mas para quem está no planeamento, para quem está a analisar, não é? Essa questão da produção das quantidades, tanto internas como externas, é bastante importante. E a nível externo, apenas com o telefone, uma aplicação, não é? Lendo um QR Code, ou tendo até um próprio computador nas próprias linhas, na entrada ou na saída das linhas, consegue saber os pares que estão a ser feitos e não é preciso estar constantemente com um telefone a ligar para o subcontratado X ou Y a perguntar os pares, quando estão feitos, já terminaste, não terminaste? Não é necessário esse trabalho, porque o software que a regra geral as empresas têm, e podemos falar aqui em específico do SoftGI, que é o software líder no setor do calçado, e que ajuda bastante as empresas desde o início do processo produtivo até à parte final. E na parte do planeamento, essa questão de analisar e extrair o sumo das quantidades produzidas na produção, como as respectivas ocorrências de produção. E para além disso, também há lá questões importantes, que é, para além das quantidades que vão fazendo, é importante dar nota do que se vai fazendo e das dificuldades que vão tendo na produção, não é? Porque mais que ninguém que está ali na linha, que está ali os encarregados, etc., dá feedback para quê? Para em futuras repetições, ou trabalhando com aquele material, saber as dificuldades que tiveram no dia-a-dia, para no futuro conseguir contornar ou resolver de melhor forma esses problemas. E o software de monitorização de produção, nesse caso até tenho o software, que é o chamado SoftProd, ajuda no dia-a-dia das empresas. Rui, como disse o Ivo, portanto é possível saber na parte da produção, quer interna, quer fora da fábrica, se há atrasos ou não, e então é possível puxar as orelhas às pessoas. Qual é a tua experiência? Por causa dos atrasos. Isso aí que acontece também. Isso depois tem para além de internamente saberem os dados e as quantidades, isso também pode ser importante para facultar numa página web um acesso ao cliente para saber em que estado da produção que está, as várias encomendas que colocam. Não é? Então o cliente conseguirá também ter percepção do estado e a previsão eventual em que será entregue a encomenda. Rui, qual é que é a tua experiência prática neste processo de digitalização? Sim, o processo de digitalização em particular, naturalmente que eu acho que Portugal deu um salto tecnológico absolutamente determinante nos últimos anos. O SoftGI é apenas um dos componentes ou uma das ferramentas que nós temos acesso e que nos veio ajudar imenso, nomeadamente no suporte à gestão, quer seja ela a gestão da produção, a gestão do processo de amostras, a gestão comercial, a gestão da faturação, a gestão da venda, a gestão de estoques, portanto, toda esta digitalização que no fundo é não mais que a desmaterialização dos processos,
num software, veio trazer, acima de tudo, um fator ainda mais competitivo. Portanto, a indústria tem que procurar novas formas de se tornar ainda mais competitiva, e este tipo de softwares é uma das ferramentas que torna as indústrias, sem dúvida alguma, mais competitivas e mais eficientes, como o Ivo disse, porque sem dúvida alguma este software traz um conjunto de vantagens que se calhar há 20 anos atrás não seriam possíveis. Por exemplo, hoje em dia é possível seguir praticamente em tempo real o estado de uma produção, mas também é possível seguir o estado de uma amostra, portanto de um desenvolvimento. Este software dá-nos a possibilidade de, em qualquer local, não necessitamos estar exatamente no nosso posto de trabalho, mas através de um telemóvel poder aceder a um conjunto de informações e sabermos o que é que se está a passar na empresa. Portanto, já não é necessário o papel, como diz o Ivo, para obtermos esta informação. Mas de facto a experiência é sem dúvida alguma algo que hoje em dia é incontornável. As empresas não conseguiriam trabalhar, ou conseguiriam trabalhar naturalmente, mas não desta forma tão competitiva, tão eficiente e tão célere, sem este tipo de softwares. Desde a questão das vendas, desde o seguimento do produto, o fazer os preços, fazer os packing lists, fazer a fatura, a monitorização da produção, o próprio estoque, o inventário, o agendamento dos planos, até os recursos humanos. Nós podemos fazer a gestão dos recursos humanos e da própria qualidade. Portanto, o controle de qualidade, depois deste software, tem vários módulos que podem ser, cada um é personalizável para as várias empresas, e nós podemos, sem dúvida alguma, fazer, por exemplo, um módulo apenas para controle de qualidade, para uma equipa que faz controle de qualidade, com relatórios, com imagens. Esperemos nós que não sejam muitas e que os relatórios sejam curtos, é bom sinal, mas de facto a experiência é fantástica para quem utiliza. Agora, há um longo caminho ainda a percorrer. Eu acho que estamos todos de acordo que este software é muito evolutivo, portanto, progride à medida daquilo que é o feedback das empresas, daquilo que são as necessidades das empresas, e evoluiu para ser precisamente o software líder no mercado, com muitas destas questões que se foram colocando, e no fundo a Softideia, por exemplo, a empresa que vende este recurso, conseguiu fazer um software à medida de cada empresa, mas com várias questões de várias empresas, o que torna mais eficiente os processos de todas elas. Ivo, uma pergunta. Todos fazem calçado, não é? Produzem calçado, mas nenhuma empresa é igual, não é? E esse software é bastante modular e bastante prático. Ivo, uma pergunta que eu lhe queria fazer. Até que ponto, nestes softwares, é que é importante a presença humana a inserir dados? Presumo, e vou-lhe perguntar se existem, por exemplo, sensores que detectem sapatos a passar, por exemplo, ou se a componente humana a introduzir os dados é fundamental. Sim, o software não substitui as pessoas na totalidade, como é óbvio, faz gestão de tempo e de recursos, não é? Só para darmos aqui 2 exemplos ou 3 simples, muito simples, o que poderia ser 2 dias a lançar encomendas, não aqui na parte produtiva, mas a lançar encomendas, podíamos estar ali 2 ou 3 dias um funcionário a lançar encomendas, podemos lançar em 2 minutos, não é? Havendo uma coordenação com o cliente e com o nosso software, uma programação, uma configuração, isso é possível. Mas, por exemplo, coisas simples como uma etiqueta, que todas as caixas lá é uma etiqueta, Sim. Que pode ser uma semana ou 2 às vezes de trabalho, mediante as encomendas e a quantidade paga, rótulos, etiquetas, packing lists. Podemos fazer isso em frações de segundo. Estamos a falar de que com 2 cliques temos uma ficha técnica lançada, temos lá a designação, a cor, as quantidades, temos uma encomenda lançada com o sortido. Com 2 cliques conseguimos tirar isso. A nível produtivo, existem algumas máquinas para fazer isso. Existe o RFID que pode só com a passagem fazer a leitura, não é muito explorado dos clientes que têm conhecimento, e porque isso também tem a questão do custo que vai acrescentar ao sapato, não é? E também pode sair fora do mercado. Por isso, a nível produtivo, usa sempre a parte humana para dar a indicação das quantidades.
Se bem que há alguns exemplos que há máquinas, mais que até na parte dos componentes, nas solas, em que se houver um automatismo, a própria máquina tiver o fechar e o abrir, vamos imaginar num molde, conseguimos extrair essa informação da máquina e introduzir dentro do software, e aí sim temos uma contagem automática das produções. A nível do calçado, na mão humana tem sempre um tablet, ou no início ou no fim das linhas para fazer essas picagens, ou uns QR codes. Tudo precisa sempre da mão humana. Como disse o Ivo, e vou-te perguntar outra vez pela tua experiência, é sempre preciso aqui neste processo a mão humana. O ser humano é um animal de hábitos, e há 10, 15, 20 anos atrás não havia digitalização, e as pessoas, para mudarem os hábitos, as coisas demoram. É difícil incutir nos funcionários das fábricas a necessidade de picarem, de preencherem todas estas questões relacionadas com a digitalização? É um processo complicado. Não é. Difícil não é incutir, difícil é manter, eu diria. Muitas das vezes aquilo que... Porque aqui, se falhar, basta falhar uma pessoa, estraga tudo, correto? Exatamente. Nós, naturalmente, eu acho que praticamente todas as empresas partilham um bocadinho deste software e sabem da necessidade que existe em dar formação às próprias pessoas, porque o software é muito evolutivo, portanto, há um conjunto de ferramentas que nem nós conhecemos, até por vezes temos o contacto com a parte de formação e compreendermos que, de facto, muitas das ferramentas que procuramos estão à distância de um clique. Portanto, eu diria que, acima de tudo, é fundamental esta parte da formação e esta compreensão do software para podermos ser também nós humanos mais eficientes na utilização desta ferramenta, e depois é a manutenção que de facto estas picagens, por exemplo, sejam elas de amostra, sejam elas de produção, são cruciais para quem faz, por exemplo, o planeamento de produção. Saber que os diferentes estágios do corte, da costura, da montagem, do acabamento e da expedição, se forem todos picados, aquilo tem a ficha técnica ou o plano de produção tem um QR Code. Este QR Code é feito o scan e é dada essa informação ao sistema. Se tudo for seguido conforme mandam as regras, é sem dúvida fantástico. Nós conseguimos ter a informação toda atualizada e toda compilada e acessível muito facilmente, quer para nós, quer para o cliente, que também através de um login, por exemplo, pode ter o acesso e seguir as suas encomendas. Portanto, eu diria que o ser humano, com a devida formação, com o conhecimento da ferramenta e depois mantendo esse hábito, é sem dúvida muito importante para que a informação seja colocada, porque a máquina não consegue fazer isto sozinha. Rui, eu vou partir do princípio, e se estiver errado, dizes-me que tu conheces, ou na prática, ou pelo menos na teoria, algumas soluções no âmbito da digitalização. Eventualmente não as conhecerás todas, mas conheces algumas. O que é que faz falta para a indústria para os próximos anos a este nível? Para onde é que o software deve ser desenvolvido? Qual é o caminho a seguir? Qual é a tua opinião? O software... Isto é fazer futurologia, deixa-me dizer. Isto é software e pode ser hardware acoplado também, quer dizer, lá está, os tais sensores, etc. Exatamente. Eu acho que muita da inovação do método produtivo vai passar precisamente mais pela parte do hardware do que do software. O software vai acompanhar o hardware, ou seja, vai acompanhar aquilo que for a criação de novos automatismos para a indústria de calçado. Existem muitos processos que atualmente ainda necessitam desses recursos humanos, e recursos humanos, infelizmente, é uma coisa que começa a escassear também nesta indústria, e, portanto, essa necessidade é cada vez maior, e a necessidade também de trabalhar em conjunto, quer com empresas de automatismos, de máquinas, como com empresas que desenvolvem softwares, vai ser fundamental para compreendermos dentro desta cadeia onde é que podemos evitar algumas operações. Eu diria que mais na linha de produção existem algumas operações que possam vir no futuro a ser, digamos assim, automatizadas. Vamos passar para esta digitalização da mão de obra.
diria, embora o calçado seja um produto que leva uma mão de obra muito intensa, portanto é um produto que necessita das pessoas, necessita sem dúvida alguma, e vai sempre precisar das pessoas. Do ponto de vista do software, apenas ele tem que ser uma das queixas que existe normalmente é que todos queremos que ele seja mais rápido. Portanto, nós por vezes queremos que ele seja tão rápido como a velocidade do nosso pensamento, mas ainda não é possível. Portanto, esta rapidez de software, o ser intuitivo, ele cada vez mais o é uma das necessidades que eu vejo para o futuro. E depois também é importante referir que cada vez mais existe uma preocupação com a proteção dos dados. Portanto, as empresas estão a ser constantemente atacadas, quer por ciberataques, quer por vírus que muitas vezes invadem os nossos computadores, e eu diria que aqui, atualmente, já é o futuro, é nós protegermos acima de tudo. Eu acho que o Ivo vai concordar comigo ao falar disto, é protegermos acima de tudo aquilo que são as nossas informações, porque imaginem que esta informação passou a estar toda num servidor, ou passou a estar toda localizada digitalmente ou no mundo da tecnologia, o que significa que, se a perdermos, os custos são muito avultados e há que tomar medidas para protegermos essa informação através das firewalls, através das clouds, através de um conjunto de ferramentas que me parece importante as empresas acautelarem desde já. Ivo, eu ia pedir um comentário a últimas declarações do Rui sobre a questão da segurança, mas antes disso também lhe ia pedir outro comentário àquilo que o Rui disse. A nível da interface dos softwares, são user-friendly, são fáceis, há trabalho ainda para desenvolver por aí. Uma pessoa normal consegue utilizar os softwares? É preciso ter alguma formação maior ou uma formação básica? A formação é sempre necessário. Uma formação básica se chega ou uma formação normal? Eu acho que a questão do todo, da organização e do software, não é uma ciência exata, não é? Não é aquele software que chega a uma empresa e está aqui o software e é assim que se trabalha, não. É sempre adaptado a cada realidade da empresa. E o que é que acontece? O software vai-se mudando tanto às pessoas. O software é bastante prático, bastante simples, é bastante intuitivo. Se abrir o software e começar a trabalhar ali meia hora, uma hora, começa a perceber, porque é bastante simples. Contudo, é preciso um trabalho árduo e diário na gestão dos processos. E eu costumo analisar algumas lacunas nas empresas. Porquê? Eu, por exemplo, estou habituado, vamos imaginar, há 8 anos ou 5, a fazer compras e sempre naquele processo. Lanço encomendas, faço compras, lanço encomendas, faço compras. E não estou a pensar se o que estou a fazer é o mais rentável, se não há outra forma de fazer aquilo. Eu acho que nas empresas devia haver sempre alguém preocupado com os processos dos colegas de trabalho. Sempre a encontrar formas de rentabilizar ou esse processo ou aquele, informatizar, criar outro método. Chegou um cliente novo, se calhar não vamos fazer como fazíamos com outro cliente, já tem outra realidade, tem outras formas de trabalhar, vamos adaptar àquele cliente. Não fazer o trabalho por fazer, mas estar sempre em constante evolução e em constante crescimento, melhoria. E a nível da questão da segurança, é importante hoje em dia cada vez mais? A questão da segurança é bastante importante, e eu considero que as empresas continuam a olhar para a segurança como um custo. Tem custos, não é, associados, e não olham para aquilo como se tiver uma empresa parada durante um dia ou 2, custa muito mais, ou ter a questão de perder informação de 10, 20 anos, ou o histórico que seja, como o Rui referia bem, é que agora a informação é uma vantagem que está centralizada, mas temos essa situação, temos que ter cópia de segurança, digo quase ao minuto, tanto dentro de portas como fora delas, porque os ataques são constantes, e eles, quando atacam e quando vêm pela rede, por norma destroem a informação toda. Por isso, só dentro da empresa não chega, temos também que passar essa informação para fora, para não perder, e se formos atacados, se acontecer, minimizar os estragos. Vamos avançar para as notas finais, Rui? Pode ser? Começas tu? A minha nota final é muito rápida. É, de facto, valorizar imenso aquilo que é a tecnologia atual e a digitalização na indústria do calçado. Eu acho que o público em geral ficaria muito bem surpreendido com a tecnologia que hoje está empregue nesta indústria. Sem dúvida, uma mais-valia
que nos ajuda imenso, não só nos processos operativos, mas também nos processos e no trabalho que é feito diariamente na ligação com os clientes, na ligação com os fornecedores, na ligação com todas as operações que existem na empresa, e referir que a aposta na inovação e na tecnologia é sempre um valor acrescentado para a empresa, é apostar na competitividade e é apostar no crescimento da própria empresa do ponto de vista não só dos processos, mas do conhecimento que vamos adquirir para aplicar no futuro. E, portanto, dizer que é fundamental qualquer empresa e qualquer indústria, seja do setor de calçado, seja em outro setor, que olhem para estas ferramentas da tecnologia e para estes softwares com olhos de ver para aproveitarem ao máximo aquilo que são os recursos que o mundo digital nos oferece. Ivo, alguma nota final? Sim, só para finalizar, acho que as empresas têm cada vez mais informação e agora têm que começar a aprender a trabalhar essa informação, a estruturar, a fazer melhores análises para depois poder intervir da melhor forma possível. Muito bem, eu tenho aqui duas notas finais. Uma é que tudo isto que nós estamos aqui a falar de digitalização é apoiada por fundos comunitários, portanto, enquanto eles existem é de aproveitar. Uma segunda nota final que não está aqui relacionada com o tema. Uma fábrica de calçado aqui perto de Felgueiras está a recrutar um responsável de sustentabilidade. Portanto, se alguém tem dúvidas da importância da sustentabilidade na indústria, este recrutamento de um responsável de sustentabilidade está a dar uma boa resposta. Sim. Ivo, quero-lhe agradecer muito a sua presença aqui no podcast e tenho certeza que o Rui também. Bem, agradeço imenso, Ivo. Obrigado. Muito obrigado. E chegamos ao fim deste episódio do podcast. Envie os seus comentários e sugestões para podcast@felgueirasmagazine.pt. Eu e o Rui estaremos de volta na próxima terça-feira com mais um episódio. Obrigado, boa noite. Pronto.